E aí, garotão da geração Z, você está se sentindo meio descartável, desesperançoso, sem a mínima perspectiva de crescimento no futuro? Pois saiba, amigão, que seus problemas não acabaram. Mas você não está sozinho nesse perrengue, não. Segundo a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 35% dos jovens brasileiros não estudam nem trabalham. Daí o apelido Geração Nem. Nem estuda, nem trabalha. Paradoxalmente, há estudos que dizem que 85% desses jovens estão dispostos a se dedicar a alguma causa, independente do espectro político, ideológico, filosófico, se progressista, conservador, se pato, se ganso. Eles querem militar. Avante! Mas sem sair de casa, porque ninguém é de ferro. Também conhecida como Geração Z, nascida entre 1995 e aproximadamente 2010, é a primeira turma dos chamados nativos digitais, ou seja, uma molecada que já nasceu conectada com a internet e pegou a ascensão das redes sociais, inteligência artificial, etc. Forjada por esse domínio das novas tecnologias e colada nas telas de seus celulares, a garotada chapa o coco de um amontoado de informações urgentes, criando um universo individual, particular, muitas vezes alheia ao ambiente e às relações interpessoais, deixando de lado aquela saudável interação cotidiana, profunda com seus pais, vizinhos, amigos, etc. Parece que o resultado dessa patuscada de informações, muitas vezes sombrias e com cara de fim de mundo, lembra do Fica em Casa? Pois é. Só poderia redundar em frustração, ansiedade, solidão, desesperança, disposição para reclamar do mundo, abraçando causas nas telas de computadores e celulares. E a vontade zero de estudar e trabalhar. Mas espera aí, ô caro neném, se você acha que o mundo ficou malvadão de 2000 para cá, vou te contar umas coisinhas que, talvez por ter de resolver tuas urgências, você não saiba. Peste bubônica, já ouviu falar? Parece que essa epidemia veio da Ásia, chegou na Península Italiana e se espalhou por toda a Europa entre os anos de 1347 e 1352. Os navios que vinham de áreas infectadas tinham que ser desviados para portos que foram fechados especialmente para reter esses passageiros. Os caras ficavam isolados na embarcação por 40 dias, daí o termo quarentena. Também conhecida como peste negra, essa pandemia matou mais de 25 milhões de pessoas. Há documentos que falam em até 100 milhões de mortos, um terço da população europeia. Fim do mundo? Não. O mundo seguiu seu curso e cá estamos. Gripe espanhola. Em 1918, o mundo ainda passava pela Primeira Guerra, outra tragédia, quando a doença se espalhou pelo planeta. Causou a morte de mais de 50 milhões de pessoas. Algumas estatísticas também falam em até 100 milhões de mortos pelo mundo, inclusive no Brasil. Durou de 1918 até 1920. Uma curiosidade, embora leve o nome de gripe espanhola, a doença não começou na Espanha. A imprensa das grandes potências ocidentais envolvidas no conflito mundial desde 1914, com receio de afetar o moral das tropas, não divulgava notícias sobre a epidemia. Como a Espanha não participou da guerra, não havia necessidade de controlar as notícias sobre o assunto. Assim, as informações sobre a enfermidade espalharam-se a partir do que a imprensa espanhola divulgava, daí gripe espanhola. Bem, além das epidemias, a humanidade passou por duas grandes guerras. A primeira ceifou cerca de 40 milhões de vidas entre civis e militares. A segunda deixou um rastro de mais de 80 milhões de mortos, sendo que destes, 50 milhões eram civis. Pesado, né? E tivemos a Guerra Fria, que gerou uma espécie de surto de ansiedade no planeta. Muitas vezes perdíamos o sono com a promessa de que, a qualquer momento, uma bomba nuclear ia despencar sobre nossas cabeças. Enfim, o mundo sempre passou por perrengues assustadores, todos com cara de fim de mundo. E se em situações como essa, a humanidade não só sobreviveu, como gerou alguns de seus maiores frutos, qual será a diferença dos jovens de lá para os jovens daqui? É uma boa pergunta, com uma infinidade de respostas.
Uma pista pode ser a evidente falta de propósito e sentido dessa molecada. Ora, se os arautos da Igreja Global do Fim do Mundo entopem suas cabeças de fim de mundo, qual o sentido de seguir em frente? O neuropsiquiatra Viktor Frankl, criador de um método terapêutico baseado na busca pelo sentido da vida, a logoterapia, disse uma vez que nós podemos descobrir o significado da vida de 3 maneiras diferentes. Fazendo alguma coisa, óbvio, experimentando um valor ou o amor e sofrendo. Frankl sabia muito bem o que estava dizendo. O cara sobreviveu ao Holocausto nazista passando 3 anos em condições desumanas, óbvio, em campos de concentração. Ele sobreviveu, mas seus pais e sua mulher não tiveram a mesma sorte. O pai e a esposa morreram de exaustão e a mãe foi enviada às câmaras de gás. Agora vem cá, como esse homem, que perdeu tudo o que era seu, viu seus valores destruídos, sofreu de fome, de frio e presenciou todo o potencial da brutalidade humana, conseguiu encarar a vida como algo que valia a pena preservar? Bem, a resposta está no livro Em Busca do Sentido, onde ele conta toda essa experiência. Recomendo fortemente que vocês leiam. E por falar em experiência de guerra e juventude, eu gosto de lembrar o que passaram os nossos soldados da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial, que, em 1944, foram enfrentar as tropas alemãs na Itália. Foi a primeira força expedicionária sul-americana a intervir em assuntos europeus. A média de idade dos combatentes brasileiros era de 22 anos. Uma molecada que, em sua maioria, nunca tinha saído do Brasil e só sabia da existência de neve por ouvir falar ou de ver em filme. Completamente despreparados, sem quase nada de treinamento, esses garotos saíram do seu país tropical e foram encarar um dos invernos europeus mais rigorosos registrados até então. Debaixo de fogo de metralhadora, canhões e morteiros, tiveram que cavar trincheiras em solo duro e coberto de neve. E o despreparo não era só por falta de treinamento. Das roupas inadequadas para enfrentar o frio de 20 graus negativos até a ração que os alimentava, tudo era precário. Não foi um passeio no parque. Boa parte dos brasileiros não acreditava que o país iria participar do confronto mundial. O que se dizia na época é que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mas a cobra fumou. Como relatou o jornalista Ricardo Bonalume no livro Segunda Guerra, a FEB foi aprendendo no campo de batalha, debaixo de chumbo grosso. As missões dadas aos brasileiros foram cumpridas, e não há dúvida de que, quando acabou a guerra, os pelotões de infantaria brasileira poderiam ser comparados a quaisquer outros dos exércitos aliados. Muitos soldados e oficiais receberam condecorações do exército americano. Ciosos de suas tradições militares, os americanos não aviltam o valor de suas medalhas, concedendo-as como mero gesto de política de boa vizinhança, contou o jornalista. Segundo John Keegan, o mais conhecido historiador militar do mundo anglo-saxão, as tropas alemãs na Itália, retiradas da reserva móvel da OKW, o alto comando das Forças Armadas Alemãs, era de altíssima qualidade. E permaneceram assim através de toda a guerra italiana. Ou seja, nossos pracinhas, adolescentes, em sua maior parte sem nenhuma experiência bélica, muitos nunca haviam sequer pegado numa arma de fogo. Apesar da nossa proverbial mania nacional em desdenhar e esquecer os nossos heróis, enfrentaram um pessoal casca grossa, cheio de sangue no zóio. Tinha tudo para perder, mas a cobra aprendeu a fumar, na raça. Não fomos nós que decidimos a guerra, mas tivemos um papel importantíssimo para a vitória. Se você quiser saber mais sobre nossa participação na Segunda Guerra Mundial, além do livro já citado do Ricardo Bonalume, recomendo A Luta dos Pracinhas, do jornalista Joel Silveira, que cobriu a Segunda Guerra no fronte, e Senta a Pua, do coronel aviador Rui Moreira Lima, que conta a história da participação da Força Aérea Brasileira na guerra e algumas de suas 95 missões como piloto do primeiro grupo de aviação de caça. Mas volto à pergunta: qual é a diferença entre o reclamão do iPad e esses rapazes que, em muitos casos,
deram a vida lutando contra totalitarista. Um propósito, um sentido? Volto então ao Viktor Frankl, que dizia que não podemos evitar o sofrimento, mas podemos escolher como vamos lidar com isso e, quem sabe, encontrar um sentido nele. E que, se você não sabe qual a sua missão na vida, já tem uma: encontrá-la. É um bom começo para sair do neném, não é? O Departamento de Assuntos Pseudo-Intelectuais do Estúdio Quinto Elemento adverte: este não é um vídeo motivacional. Apenas umas historinhas para a molecada parar de chorar um pouco.